Ítala, você nasceu numa localidade chamada Sétima Légua, em Caxias do Sul. Como é que foi ser criança nesse lugar, que era uma colônia de imigrantes e que nem de longe você fez parte de uma família de artistas? Conta pra gente e aproveita para falar desse pai, que foi uma figura importante por lá. Era sétima légua e, ao mesmo tempo, nona légua. Uns diziam nona, outros diziam sétima légua, porque em Caxias do Sul era longe do centro. Era onde meu pai tinha a granja, onde ele tinha o plantio das uvas, das videiras novas que ele trouxe da Itália. Ele fazia parte desses imigrantes italianos que o Getúlio Vargas, ele soube que o Mussolini, na Itália, tinha lançado o cooperativismo. E o Getúlio ficou interessadíssimo nisso. Então ele fez um acordo com o Mussolini para trazer uns técnicos italianos para virem criar uma vitivinicultura. Ele que inventou a vitivinicultura depois, mas para criar o cooperativismo. Vieram 5, 6 italianos, entre eles meu pai, que era enólogo e engenheiro agrônomo. Foram para Caxias do Sul e o que aconteceu? Fundaram a primeira cooperativa brasileira, a Vinícola Garibaldi, de Garibaldi, a cidade, que foi fundada por esses italianos, meu pai entre eles. Agora, um passarinho me falou que o seu pai fez parte da guarda do Mussolini. Sim, senhor. É vero. É vero. É vero. Sim, sim. O meu pai era bersagliere. Os bersaglieri eram a guarda aristocrática do Mussolini. E meu pai era capitano bersagliere. Meu pai era chamado de quinta coluna, porque ele ia para o café, subia na mesa e falava contra o eixo, aliás, contra os americanos a favor do eixo. Roma, Berlim, Tóquio, da onde vem o nome Roberto, sabia? Roma, Berlim, Roma, Tóquio. Berlim, Tóquio era o eixo. E da onde vem Roberto? Olha. E meu pai era contra a entrada dos americanos e ficava fazendo discurso. Aí ele foi preso. Então minha mãe disse que eu estava tinha acabado de nascer. Não, ela me contou que ela estava grávida já quase para eu nascer. E entraram, o exército lá, a polícia entrou para prender meu pai, levaram meu pai. E minha mãe estava com a minha irmã dela, a tia Eda, lá. E ela começou a ter uma convulsão na barriga. E achou que ela ia ter um parto. Só que Você nasceu regada a vinho, né? Não, essa é outra história maravilhosa. Mas, porque aí então... Meu pai já tinha saído da prisão, já estava livre, e a minha mãe foi para o hospital, e já eram 11 horas, tanto que eu nasci às 5 da manhã, e eu não nascia, e o médico falou assim, vai ter que fazer uma cesárea, porque ela aí não está vindo. Aí o meu pai disse, não, aspettate um po', aspettate. Aí saiu, foi até em casa, pegou uma garrafa de vinho tinto, trouxe e deu um copão para minha mãe. Toma. A minha mãe bebeu e eu nasci. Genial. Quer dizer, porque aí eu fico pensando hoje, porque como eu não tinha tradição de artista na minha família, que eu acho que foi ali que Dionísio, o deus do vinho, entrou na minha vida. E disse, essa aí, tomou vinho. Essa é das minhas. É das minhas. Este é o meu papai, Máximo Nandi, na Granja Piave, que ele plantou com as próprias mãos todas essas videiras. Enólogo, engenheiro agrário, veio ao Brasil para criar uma vitivinicultura pioneira brasileira. Aqui eu nasci. Aqui, o corredor,
Embaixo desse corredor, aqui está minha mãe, minhas irmãs, meu pai e minha irmã menor, pequenininha no colo. Aqui o parreiral dele, olha a casa, essa casa aqui em cima. Eu fiz um Invino Veritas para resgatar essa cultura no Triângulo Vitivinícola do Rio Grande do Sul. Era uma forma de eu me reencontrar com meu pai, porque ele sofreu muito quando eu decidi sair de Caxias do Sul para seguir a minha carreira de atriz. E nós ficamos muito, muito próximos nesse período. Ele ficou muito meu amigo. Mama, como é o esquema esse de ser pioneiros? O esquema é fazer com convicção, com seriedade, fazer o ato de contrição todas as manhãs antes de sair da cama. Meu bom Deus, dai-me paciência, compreensão, tolerância e muita, muita, muita bondade. Seu Nandi, o que o senhor contesta a isso que o senhor ouviu? Não contesto nada, acho que é a verdade. Porque eu tenho que fazer a mesma coisa. Estava em Veneza, eu fui visitar uma exposição da Índia. Aí eu olho assim, tinha um livro imenso, um papiro assim, escrito à mão, era o Kama Sutra. Eu olho e estava escrito assim, estava em trilingue, e eu vi Nandi. Eu chamei um daqueles uns instrutores que ficam explicando as coisas quando você vai a um evento desse. Eu perguntei, o que é esse Nandi? O que é esse Nandi? Ele falou assim, é um dos que escreveram o Kama Sutra. Eu falei, Nandi? Ele falou, sim. Ele falou, por quê? Eu disse, não, porque eu me chamo Nandi. Era um indiano. Ele arregalou os olhos que nem você está arregalando. E ele me disse assim, não é possível. Ele disse, porque Nandi é o nome da vaca sagrada. Bom, o homem me deixou cheia de minhocas na cabeça. Eu comecei a pesquisar sobre o hinduísmo, estudei 14, 15 anos de hinduísmo, eu fiquei encantada por essa cultura. Eu falei, meu Deus, agora acho que estou pronta para fazer um filme na Índia. Tinha um templo de Shiva. Aí quando chegou o sacerdote, ele disse que não podia filmar porque o templo era sagrado. Fui falar eu com o homem, com o sacerdote, ele parava no templo assim, com as mãos assim, não olhava para o meu olho. Aí eu disse assim, poxa, eu vim do Brasil para fazer um documentário, não é um filme comercial, por que eu não posso ver? Ele não me respondeu. Aí eu peguei meu cartão pessoal, muito pé da vida que eu já estava, peguei meu cartão, enfiei na mão dele aqui assim, e falei para ele assim, quando o senhor for para o Brasil, tudo isso em inglês, quando o senhor for para o Brasil, o senhor me visite, por favor. E saí. Quando eu ouço ele falar assim, You are Nandi? Você é Nandi? Aí eu virei e falei assim, sou. Disse, você é Nandi? You are Nandi and you come from Brazil? Você é Nandi, você veio do Brasil? Eu falei, sim. Ele falou, ok. Filmei tudo. O meu fascínio pela Índia começa quando eu descobri que Nandi não era um nome italiano, é um nome em sânscrito, é indiano. E daí a ideia da vaca sagrada que se chama Nandi, Nandibu. As escrituras sagradas indianas, os Puranas, falam sobre o touro. Veneramos aquele que unifica o forte e o fraco, aquele que perturba e não é perturbado, o touro com sua ampla corcova e seu chifre que resplandece. Eu adorei ter ido à Índia fazer o meu filme,
com o apoio do governo da Índia, que foi de uma prestatividade comigo genial. Estávamos em Vashishta Gua, próximos à nascente do rio Ganges, e agora nos dirigimos a Rishikesh, ainda no Himalaia. Deus pode ser chamado por qualquer nome, pelo nome que for mais doce para a pessoa que está invocando. Ele pode se chamar Jesus, ele pode se chamar Maitreya, ele pode se chamar Shiva, Alá, ou simplesmente Mestre, ou meu bom Pai do céu. Isso não tem nenhuma diferença. O que importa é que Deus é o início, o meio e o fim. Aqui na Índia, a religião hindu, ela é muito estranha, porque ora os deuses aparecem como mulher, ora eles aparecem como homem. Quer dizer, eles pegam as características dos dois, e isso cria uma harmonia muito grande. Eles são andrógenos. A questão da androgenia é que é vista por eles, os indianos, como Deus sendo uma essência, onde o todo está contido dentro dessa essência. O yin e o yang, o positivo e o negativo, o feminino, o masculino, o sim e o não, o bem e o mal, a guerra e a paz.